Fala família, beleza? Voltamos mais uma vez aqui para dar início, ao prosseguimento, na verdade, ao estudo lá do artigo 1829 na sucessão. Tratamos já em outros vídeos da sucessão dos descendentes, falamos da sucessão dos ascendentes e agora a gente vai tratar da sucessão dos colaterais, beleza? Vamos imaginar então uma pessoa que não tenha filhos, netos, não tenha nenhum descendente, não tenha também nenhum ascendente e não tenha nenhum cônjuge ou companheiro, beleza? Porque só assim a gente chega na sucessão dos colaterais. E aqui, pessoal, de início funciona a mesma regra. Qual é aquela regra de ouro? Herdeiros de grau mais próximos excluem os herdeiros de grau mais remoto. Os mais próximos excluem os mais remotos. E aí você tem que saber quem são os nossos colaterais. Nós temos colaterais até quarto grau. Começa no segundo grau. Nossos irmãos, não temos colateral de primeiro grau. Pelo amor de Deus, esquece isso. Ah, mas meu primo de primeiro grau, pelo amor de Deus, não existe. Se primo é quarto, primeiro grau, então ele é mais parente do que o meu próprio irmão. Se meu irmão é segundo, eu vou trazer meu primo, vai ser mais parente do que meu. Não tem lógica, não tem lógica. Mas havia lógica, sabia? Havia lógica, porque em algum tempo tão distante, o parentesco na linha colateral já foi até o 10º grau, gente. Depois reduziu para o 6º grau e hoje nós estamos no 4º grau. Quando era 6º grau, o filho do primo era nosso primo também. Por isso que nós tínhamos primos de primeiro grau, de segundo grau, de terceiro grau. Mas hoje nós não temos mais, pelo amor de Deus. Primo é 4º grau. Primo é 4º grau, beleza? Então nós temos parentes na linha colateral. Segundo grau, irmãos. Terceiro grau, tios e sobrinhos. Quarto grau, tio, avô, primo e sobrinho neto, beleza? E para aí, pelo amor de Deus, não vai encher minha árvore genealógica de parentes, beleza? Então, olha só, ainda que todos esses estejam vivos, os nossos irmãos são nossos parentes colaterais mais próximos, e os mais próximos excluem os mais remotos. Por isso que se eu falecer e tiver um irmão, meu irmão recebe 100%. Regra clássica, igualzinha da sucessão dos descendentes, beleza? E dos ascendentes. Se eu tiver 2 irmãos, mesma coisa, 50% para cada um. 3 irmãos, 1/3 para cada um. 4 irmãos, 1/4 para cada um. E por aí vai, beleza? Ela é feita por cabeça. Quantos irmãos tiverem, eu vou pegar a herança e vou dividir por cabeça. Show de bola? Agora, olha que situação intrigante. Pensa que um dos irmãos é pré-morto e tenha deixado um filho, sobrinho do autor da herança. E aí, como é que faz? Será que a herança vai toda para esse irmão que está vivo, por ser um parente mais próximo do autor da herança em relação ao sobrinho? Porque o irmão é segundo grau, o sobrinho é terceiro grau. Então o irmão vai levar tudo? Não vai, pessoal. O sobrinho herda por representação. Cuidado. Representação existe na linha descendente e também na linha colateral em relação aos filhos dos irmãos do falecido, quando concorrerem com estes. No caso, o sobrinho está concorrendo com um dos irmãos do falecido. Beleza? Então, metade da herança para o irmão e metade da herança para o sobrinho, por direito de representação. Ele está representando o pai na cota que o pai teria direito, a que o pai teria direito, se vivo estivesse. Mas como não está vivo, a cota do pai desce para o filho, que no caso é o sobrinho do autor da herança. Beleza? É assim que funciona. Agora vamos supor que o cara não tenha irmãos. Ou o irmão seja pré-morto. O cara só deixou ali, então, em graus mais próximos, os sobrinhos e os tios. Como é que funciona? A gente sabe que sobrinho e tio são parentes colaterais de terceiro grau. Então eu vou dividir por cabeça aqui, metade da herança para o sobrinho e metade da herança para o tio? Não. 100% da herança vai para o sobrinho. E isso tem previsão na própria lei. Olha lá, pessoal. Na falta de irmãos, herdarão os filhos destes, ou seja, os filhos dos irmãos, que são os sobrinhos do falecido. E não os havendo, os tios. Beleza? Por isso que 100% da herança vai para o sobrinho. Isso tem uma origem histórica, tá? Aí confesso que eu não vou saber falar para vocês especificamente, mas existe uma origem histórica de que parece que os sobrinhos, em um tempo tão distante, eles eram parentes em segundo grau, tá?
E muito embora atualmente sejam terceiro, eles carregam essa herança de que um dia já foram segundo grau e que, portanto, estão um pouquinho à frente aos tios, tá? Mas tem quem diga também que em relação aos tios, os sobrinhos são pessoas mais jovens, né? Então eles teriam direito ali a herdar por serem mais jovens. Enfim, é uma explicação do porquê que, mesmo sendo o mesmo grau, o sobrinho recebe tudo em detrimento do tio, tá? E se o sobrinho, pessoal, também for pré-morto ou o cara não tenha sobrinhos nem irmãos, o único parente mais próximo dele seja o tio que vai receber 100%, beleza? Nesse próximo slide aqui eu botei todos os nossos parentes na linha colateral. Irmão, sobrinho, tio, tio-avô, primo e sobrinho neto, beleza? Todos estando vivos, quem recebe? Falei para vocês, o irmão. O irmão recebe 100%. Mas se o irmão estiver morto, vai tudo para o sobrinho, 100%. Se o sobrinho também estiver morto ou não houver sobrinho, vai tudo para o tio. Quem são nossos tios? Os irmãos dos nossos pais, beleza? Os nossos tios recebem 100%. Ah, eu tenho mais de um tio. Então divide a herança pela quantidade de tios, beleza? Agora, vamos supor que eu também não tenha tios, né? Minha mãe, meu pai não tiveram irmãos. Eu só deixei ali, ó, parentes de quarto grau, tio-avô, que são os irmãos dos meus avós, primos, que são filhos dos irmãos dos meus pais, e sobrinhos netos, que são filhos dos meus irmãos. E aí? Como é que funciona? Porque todos eles são quarto graus. Todos eles são quarto grau. E aí? Divido por cabeça. Beleza, pessoal? Colaterais de quarto grau, aqui a regra é aquela regra padrão. A divisão se dá por cabeça. Então, se eu tenho 3 colaterais, cada um deles recebe 1/3 da herança. Olha lá, 1/3 para o sobrinho neto, 1/3 para o primo e 1/3 para o tio-avô. Beleza? Ah, eu tenho 4 primos. Então, fica um tio-avô, 4 primos e um sobrinho neto. Então, vai ser 1/6 da herança para cada um deles. Beleza? É assim que funciona. Vou voltar aqui então e vou avançar no slide. Agora, essa situação, ela é bem peculiar, tá? Essa situação, ela é bem peculiar e vocês precisam prestar atenção porque muita gente erra nisso. Tem gente que, inclusive, acha que isso é inconstitucional, tá? Eu, particularmente, não acho, porque a Constituição diz que existe o princípio da igualdade entre os filhos. Princípio da igualdade entre os filhos. Aqui eu estou lidando com irmãos. Então não haveria igualdade entre irmãos. Então, sim, eu poderia distribuir a herança entre irmãos de forma diferente, porque o princípio da igualdade se restringe aos filhos, beleza? Mas há quem entenda que existe aqui uma inconstitucionalidade, mas isso não foi declarado até o momento, tá? Então a regra do Código Civil persiste. E que regra é essa? Essa regra aqui, ó. Concorrendo à herança do falecido, irmãos bilaterais com irmãos unilaterais, cada um destes unilaterais herda metade do que cada um daqueles bilaterais herdar. O que são irmãos bilaterais e unilaterais? Pessoal, irmãos bilaterais são aqueles que possuem o mesmo pai e a mesma mãe. Beleza? O mesmo pai e a mesma mãe. Irmãos unilaterais, não. Ou eles possuem o mesmo pai, ou eles possuem a mesma mãe. Havendo concorrência na herança de irmãos bilaterais, de mesmo pai e mesma mãe, com irmãos unilaterais, só do mesmo pai ou só da mesma mãe, a gente vai aplicar essa regra aqui, ó, de que o unilateral herda metade daquilo que couber aos bilaterais. Por isso que se eu pegar uma herança de 100%, eu divido 40% para cada irmão bilateral e 20% para o irmão unilateral. Como é que eu cheguei nessa conta? Aí aqui é um pouquinho de matemática, né? Como é que eu fiz? Olha só, se o unilateral herda metade daquilo que couber ao bilateral, então para cada irmão unilateral eu considero 1x. Beleza? Aqui é matemática pura. E bilateral eu considero 2x. Beleza? Então eu tenho aqui 1x, 2x mais 2x. Total 5x. Eu pego a herança total, 100%,
e divido por 5, dá 20%. Então, 20% é o valor de x. Aí eu vou e multiplico. 1x, 1 vezes 20, 20. Por isso que o irmão unilateral só tem direito a 20%. Irmãos bilaterais não são 2x? Então, 2 vezes x. Qual é o valor do x? 20%. 2 vezes 20, 40. Então, o irmão bilateral, 40%. E o outro bilateral também 40%. Beleza? É assim que a gente faz a divisão da herança. Irmãos bilaterais que concorrem com irmãos unilaterais não herdam a mesma coisa. Não herdam a mesma coisa, tá? Cuidado. Se todos fossem bilaterais ou todos fossem unilaterais, aí todos eles receberiam por igual. Eu pegaria a herança e dividiria por cabeça. São 3, então 1/3 para cada um. Essa regra só se aplica quando há concorrência de irmãos bilaterais com irmãos unilaterais. Show de bola? E a gente leva, pessoal, essa mesma regra para os filhos. Olha lá. Se os irmãos bilaterais e unilaterais forem pré-mortos, mas tiverem deixado sobrinhos do autor da herança, a gente vai fazer a mesma conta, que inclusive eu já deixei ali para vocês. 1/7 da herança vai para o filho desse irmão unilateral e 2/7 vai para cada filho de cada um desses irmãos bilaterais. Por quê? Mesma regra. Para o filho do irmão unilateral, eu considerei 1x. E para cada filho de irmão bilateral, eu considerei 2x. Então, aqui eu tenho 2x, 4x, 6x, 7x. 7x, eu peguei a herança e dividi por 7. Logo, o unilateral vai ter direito a apenas 1/7 da herança. E cada um dos outros vai ter direito a 2/7 da herança. Beleza? Eu resolvi não botar em fração aqui porque ia ficar uma coisa bem louca, né? Diferente daqui. Aqui eu botei em fração, ficou bonitinho. Mas aí dividir por 7 ia dar uns quebrados aqui, então eu preferi deixar em fração. Mas seria a mesma regra, beleza? Eu calcularia, pegaria o valor total da herança, 100%, dividiria por 7, porque nessa situação nós vimos, deu 7x, né? 2x, 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 1x, 7x. Dividiria por 7 para encontrar o valor de x e depois multiplicaria. Os irmãos bilaterais possuem o dobro, 2x. Então, 2 vezes o valor de x. Qual é o valor de x? Então, multiplico 2 vezes o percentual. Beleza? Show de bola? É assim que funciona, pessoal. Ó, não se esqueça aí de se inscrever no canal, pelo amor de Deus, o teu dedo não vai cair. Ative aí o sininho, porque nós temos vídeos toda segunda, quarta e sexta, a partir das 10 horas da manhã, beleza? Então eu te vejo no próximo vídeo. Um abraço, pessoal.